direito aqui em Portugal. Assim, eu estou encantada de quão preservado tá isso daqui. E a minha vontade de chegar e botar a mão pra poder sentir a textura, assim, surreal. Olha, de fato. Ai, meio que se distraiu com um bichinho. A gente tá vendo um monte de bichinho aqui. Hoje a gente tá aqui em Rio Maior. Porque ontem estávamos em Santarém. Só que nós não ficamos em Santarém porque não deu pra ficar lá. Ontem a gente foi num evento, né? Porque é um evento de anime, né? Um evento de cultura pop japonesa e coisas relacionadas. Porque eu ministrei um workshop de pré-produção de vídeo lá. Então, e aí acabou que no fim do evento viemos pra cá, pra Rio Maior, que foi onde a gente ficou hospedado. Hoje é domingo e nós vamos tentar explorar aqui a região, porque nós vimos que tem uns negócios bem interessantes aqui. Inclusive, tem uma vila romana, inclusive. Inclusive, uma coisa que a gente vai mostrar nesse vídeo, que é basicamente pelo que o Rio Maior é conhecido, né? Que é a tal da Salina Sem Mar, né? Uma mina de sal que existe desde a Idade Média. Acho que é, né? É tipo muito antiga, a mais antiga de Portugal. Então o nosso objetivo principal do vídeo de hoje é ir na Salina Sem Mar. Mas antes disso nós vamos caçar, estamos tentando chegar nas ruínas de uma cidade romana que tem por aqui. Porque a Maíque tá brigando com o Google Maps já tem uns 10 minutos. O Google Maps, cara, ele não funciona direito aqui em Portugal. Não sei o que acontece com o Google Maps, que ele talvez seja a precisão do Google Maps que não é tão boa, como as ruas aqui são curtinhas. Então ele não consegue, me cobra tudo pra cima. Ele não consegue precisar, sabe? Tipo, principalmente a partir de direções. Aí eu tirei das direções e tô olhando o mapa. É melhor, eu confio mais no mapa do que nas direções do Google Maps. O tanto que ele brigou com o Google Maps aqui antes de começar o vídeo. Mas enfim, outra coisa. A gente, bom, no caso você não saiba, nós moramos no Fundão. Fundão é Serra da Estrela, né? Então é área de montanha, é frio. E a gente pensou assim, bom, nós estamos descendo, estamos indo para Rio Maior, Santarém, então... É perto de Lisboa. É, uma região mais quente. Então, vai estar de boa, vamos levar uma roupinha mais tranquila. Só que o que acontece? Eu não levei em consideração o vento que tá nesse lugar. E tá um vento gelado. E aí nós talvez vamos sofrer um bocadinho com o vento gelado daqui. Eu até falei com a Ju que, assim, dá pra entender que tá sendo gelado porque aqui tem uma serra. A Serra dos Candeeiros, se não me engano. E aqui é uma região de pé de serra, né? Então, a gente veio de uma região de pé de serra no Brasil. A gente morava no pé de serra no Brasil, no Rio de Janeiro. Então, assim, a gente sabe como é uma região de pé de serra. É gelado, é frio, o vento é frio. Porque não tá frio em si, mas o vento tá muito gelado. Pois é, e enfim, vamos ver como que a gente vai lidar com a ventania que tá aqui. Ontem, a hora que a gente voltou do evento, caraca, tava um vento gelado, tava fim de dia. Nossa, o tanto que eu sofri. Mas enfim, vamos lá, vamos ver se a gente chega nessa vila romana aí. E você tá andando mais rápido do que eu? E eu tô tentando te enquadrar aqui, aí você tá lá na frente e eu tô com minhas perninhas curtinhas, eu tô te acompanhar. Bom, chegamos aqui na Vila Romana, tem já como é que fala? Letreiro e tal, e vamos ver se tá aberto, né? Nossa, a entrada é fancy, né? É bem bonita a entrada. Olha que chique. É porque é bem preservado, né? Que, pelo que a gente estava vendo dali de fora, o lugar é bem preservado. Ó, é importante falar que essa rampa aqui, ela tem acesso para cadeirante. Essa rampa é de acesso a cadeirante. Muito importante falar. Adentramos então a área da Vila Romana. Muito importante falar é que o bilhete é gratuito para poder visitar aqui. A recepcionista ela emite na hora e aí você adentra a área de escavação da vila. O que é muito interessante é que tem muita coisa aqui que, assim,
tá bem preservado pra caramba, é muito legal. E aí a gente tem um percurso que é em volta da escavação e cada um dos lugares tem a explicação da área que a gente tá vendo na hora da visitação. Então vamos dar uma olhada para ver o que acontecia nessa área aqui. Mas então o que seria uma vila, né? Uma vila nada mais é do que uma propriedade que servia para fazer semeadura dos grãos, sabe, fazer toda a parte de plantio, esse tipo de coisa. E todas essas vilas, elas tinham um senhor que cuidava dela, né? Além dos criados também, aí era composta pela casa do senhor, era composta também por uma adega, pela casa dos criados, todo esse tipo de coisa. E normalmente essas vilas, elas tinham as construções, elas tinham a parte de semeadura, a parte de fazenda, né? E também a mata que rodeava esse lugar. Então, era basicamente o que eles tinham aqui, né? Então aqui a gente consegue ver toda essa parte das construções, que a gente tem uns pisos aqui que são estão muito bem preservados, inclusive, sabe? Tem toda a pintura ainda. Assim, a pintura talvez não esteja tão viva como naquela época, não é que talvez, né? Elas realmente não estão tão vivas como naquela época, mas a gente consegue ainda ver com muita precisão todos os padrões e motivos romanos da época. Eu não sei se você usa a palavra cubículo para poder designar talvez um apartamento pequeno, uma casa muito pequena. Eu sei que, tipo, na minha família a gente tem muito essa coisa, né, de quando a gente vê um quarto pequeno, uma região muito pequena, a gente fala que ali é um cubículo. E isso vem do latim da época dos romanos. Por quê? A gente está aqui agora num dos espaços que eles conseguiram manter preservados aqui, que são os cubiculae. Eu não sei como é que fala latim, gente. Então acho que eu vou falar como tá, eu vou ler como está escrito aqui, que é cubiculae, que é o plural de cubiculum, que seria um quarto, sabe? Então era como os romanos chamavam os quartos, possivelmente. E aqui a gente tem uma representação mais ou menos de como eram os quartos daquela época, né? Naquela época, tipo, o quarto em si, e aqui tem a parte toda preservada. Uma coisa que eu tava falando com o Maíque é que eu queria muito chegar mais perto desses mosaicos e tudo mais. E eu fico muito impressionada de como que as coisas estão bem preservadas, sabe? Nossa, e o trabalho, o cuidado e o detalhe que tinha nesses mosaicos, principalmente no chão, que dá para ver muito bem que foram feitos com pequenos pedaços de, bom, não sei que tipo de material é, de pedra, né? O detalhe que tem nesse lugar, assim, eu estou encantada de quão preservado tá isso daqui, e a minha vontade de chegar e botar a mão para poder sentir a textura, assim, surreal. Eu tô realmente, eu acho que até agora a gente não foi em nenhum lugar que tinha esse mosaico tão bem preservado assim, né, meu bem? Não, eu acho aqui tá muito preservado. Eu acho que esse é um dos mais bem preservados que a gente visitou aqui em Portugal até agora. Sim. Então, a gente está vendo aqui agora, lendo aqui as placas, né, que um dos fatores, né, que contribuíram para a destruição dessa vila aqui foi uma antiga estrada medieval que passava por aqui. Inclusive, existe aqui uma parede, que é uma parede do esgoto, onde ficava a parte do esgoto aqui da vila, que ela data, a construção dela data do 1º século depois de Cristo. Gente, e outra coisa também, eles encontraram partes dos mosaicos que estavam aqui, né? Antes eu falei motivo porque eu esqueci a palavra mosaico. A Ju veio e me lembrou. E uma das partes dos mosaicos eles encontraram aqui no cemitério em frente. Então, a Ju até falou aqui, né? Será que a gente tem que visitar o cemitério? Eu não sou muito fã, não, mas, né? Uma coisa que a gente estava vendo nessas placas, né, de uma maneira geral, é que aparentemente essa vila aqui, eles cultuavam, eles faziam parte de algum culto da água. Aqui a gente tem até uma estátua, que aparentemente é de uma ninfa, que é relacionada às águas também. Ali também, mais em frente, nós temos um mosaico, que parece uma concha e tem uma onda. Então, aparentemente, é bom a gente relembrar isso, que os romanos, na época, eles eram considerados pagãos, né? Hoje em dia a gente chama de pagão. Então eles tinham um culto diferente do que se vê hoje em dia. Inclusive, eu não sei como que é a questão do culto pagão relacionado a Roma, assim, hoje em dia. Então, naquela época a gente sabe que tinham vários deuses diferentes e tudo mais. E aqui, aparentemente, tinha muito essa ligação. Então, vários detalhes dos mosaicos que nós vemos aqui tem uma coisa meio aquática, vamos dizer assim. E essa parte em específica que nós estamos, ela está
preservada num nível absurdo que dá pra ver quase as cores originais. Tá perfeito. Tá perfeito. Perfeito. Juro, eu quero tocar isso daqui, eu quero passar a mão. Uma coisa que a gente estava conversando aqui é sobre as pedras portuguesas, que a gente tem muito no Brasil, principalmente no Rio de Janeiro, nas calçadas ali de Copacabana. Não sei se Copacabana em si tem, mas possivelmente tem, pelo que eu me lembro. Mas sei que muitos lugares da Zona Sul tem essas pedras portuguesas. No centro do Rio também tem essas pedras portuguesas, né? E será que essas pedras portuguesas, elas foram inspiradas nesses mosaicos romanos que a gente encontra aqui em Portugal? Assim, eu não sei dizer, a gente estava até falando uma questão sobre isso, a gente não sabe dizer. Então, se você sabe de alguma coisa assim, por favor, deixa nos comentários. Ajuda a gente com essa informação. Uma coisa importante a ser falada é que a escala desses mosaicos daqui, ela é bem menor, porque você vê o tamanico das pedrinhas. São pedras quadradas também, igual a gente vê das calçadas portuguesas, as pedras que são utilizadas na calçada portuguesa. Só que as pedras da calçada portuguesa, elas são bem maiores, assim. Ela deve ser um 3x3, talvez. 3 centímetros por 3 centímetros. Essas daqui, elas são muito pequenininhas. Talvez elas sejam 1 por 1, se bobear. Então, é uma escala muito pequenininha e eu fico imaginando o trabalho. Porque eu já vi os calçadores botando essas pedrinhas portuguesas nas calçadas e é um trabalho considerável, né? Que você tem que colocar e ficar batendo os cantinhos até assentar. Agora imagina esse negócio, eu devia ter um martelinho pequenininho para poder ir colocando de um em um. A gente estava na dúvida se as calçadas portuguesas elas eram inspiradas nos mosaicos romanos. Nós temos a nossa resposta, sim. Aqui onde a gente está numa sala onde mostra num cubículo onde tem tipo um documentário e tal mostrando a reconstrução, né, que eles fizeram virtual da vila. E aqui tá falando, nos dias de hoje ainda podemos ver aplicações que nos fazem lembrar os mosaicos romanos, como por exemplo a calçada portuguesa. Então temos a nossa resposta e você também tem sua resposta a respeito das calçadas portuguesas terem sido inspiradas nos mosaicos romanos. Então acabamos de sair da Vila Romana. Nossa, assim, que lugar legal! Ai, nossa, eu acho que foi um dos lugares preservados romanos mais legais que a gente visitou. Lugares históricos, né, no geral. Assim. Nossa, assim, achei tudo muito bem explicadinho também, né? A recepcionista é muito simpática também. Não, ela foi um doce de pessoa. Um doce. E uma coisa muito legal de falar é que esse lugar em específico, ele é extremamente bem adaptado para pessoas com deficiência. Algum tipo de deficiência de mobilidade, coisas do tipo, tá? Porque a rampa de acesso 10 de 10, os banheiros também estão adaptados. A parte ali, né, daquela passarela que a gente estava andando também, super acessível. Achei muito legal esse cuidado que eles tiveram aqui para todo mundo poder ter acesso, sabe? Muito legal. E como todo museu que tem aqui que a gente acaba visitando, tem sempre uma lojinha que tem os itens do local. E tem uns souvenirs. Eu não resisti chegando pra mim uma camisa escrita Lorem Ipsum, que quem não sabe, eu sou designer e a gente usa muito no design o Lorem Ipsum, principalmente quando a gente está testando layout e coisas do tipo, a gente tá com o Lorem Ipsum ali para ele funciona como substituto de qualquer texto que você queira colocar, sabe? Tipo, todo mundo usa isso na parte de tecnologia. Exato, tipo, eu preciso de um texto para preencher esse espaço aqui, tá com a Lorem Ipsum. Então eu comprei, não resisti, eu achei o design da camisa muito bonito. Inclusive, outra coisa, a parte de decoração, vamos dizer assim, né, a parte visual dos vidros, tem uma decoração muito bonita. E assim, tô encantada com esse espaço aqui. Cara, se você estiver aqui pro Rio Maior ou talvez pro Santarém, passa aqui porque vale muito a pena, é de graça, está aberto domingo, porque normalmente as coisas aqui em Portugal fecham no domingo. Então assim, cara, faça esse favor a si mesmo e venha visitar, porque vale muito a pena. Então, como nós concluímos aí a primeira parte da nossa visitação aqui em Rio Maior, né, porque o primeiro lugar era a Vila Romana e o segundo é as salinas, né? Então estamos indo em direção ao carro para poder pegar, porque ele é um pouquinho distante de onde nós estamos. Ele no parque, né? Que tem aqui perto? Não, mas é relativamente perto do parque.
Assim, ele é perto daqui também, acho que são uns 5, 6 minutos daqui, mais ou menos, de carro, né? Mas já andando aí é papo de... Uns 40 minutos? Não, não chega a 40, uns 20 minutos, meia hora. A gente não precisa andar, não é mesmo? É porque assim, né? Vamos otimizar nosso tempo. Exatamente. Porque a gente vai, mas a gente tem que lembrar que a gente tem que voltar também. Tem que voltar pra casa. Então, assim, vamos de carro mesmo. As salinas, elas, como eu falei, né, Salinas Sem Mar. E tem muita coisa aqui em Rio Maior que é em volta desse negócio da Salina Sem Mar também, né? Inclusive, os romanos usavam essas salinas também. Ele já era usada desde os romanos. Olha só, e quanto tempo que tem isso daí. Então, vamos seguir rumo às salinas. Uma coisa que eu tava falando com a Maíque na hora que a gente tava vindo pra cá, né? É sobre como que antigamente a gente via as peças romanas como algo super puritano, sem cores, só branquinho, né? Porque na época que estavam encontrando as estátuas e tudo mais, elas estavam sem cores, né? Até por causa da ação do tempo. E recentemente, com algumas das tecnologias que foram sendo desenvolvidas, eles conseguiram resgatar a parte das cores. Inclusive, a gente, quando estava em Braga, eu vou até deixar o vídeo linkado aqui, nós vimos umas das estátuas romanas que eles recuperaram as cores. Eles repintaram na casa, aquela que a gente viu era uma réplica, a original não está em Braga, de fato, mas eles conseguiram recuperar as cores por conta de uma tecnologia lá que agora eu não vou me recordar o nome. E aqui, quando a gente visitou, a gente conseguiu visualizar isso muito bem, porque os mosaicos ali estavam super coloridos ainda. Então nós vemos a presença bastante do laranja, do vermelho, o amarelo e o preto, obviamente que é utilizado para delimitar as partes, né, do mosaico. Então é muito interessante a gente ver como que a gente tinha meio que talvez uma imagem meio errada de que antigamente era tudo muito branco, puro, tem essa visão meio purista, né, das artes romanas, sendo que na verdade era tudo super colorido e super vibrante. A gente tá indo em direção às salinas, né, e aqui na lateral tem tipo uma faixa pra galera andar tipo a pé, de bicicleta, enfim, né, reservada para eles. E aí nós passamos por duas meninas que elas estavam praticando marcha atlética. E eu não lembro de ter visto em outros lugares aqui, a gente não passou por ninguém praticando isso. E o que é interessante, que faz ligação com o que estava rolando ontem quando a gente chegou aqui em Rio Maior, que era uma prova de marcha atlética, uma prova mundial até, tipo, internacional, isso, obrigada. Uma prova internacional de marcha atlética. Eu lembro que tinha gente, eu ter ouvido, tinha gente do México, enfim, Brasil também. Então era uma prova internacional de marcha atlética e eu nunca tinha visto uma prova de marcha atlética. E eu acho muito, muito interessante esse tipo de né, atividade física, porque eu acho engraçadinho o pessoal andando. E me parece algo muito difícil, gente. Marcha atlética me parece muito difícil, meu pai. E foi muito interessante, a gente viu um pouco já é aqui. A gente viu um pouco da prova ontem, inclusive, foi bem legal até. E tava animado, o pessoal tava animado. E é isso, chegamos nas salinas, chegamos rapidinho, inclusive. 6 minutinhos de carro. E aí Maíque tinha falado, eu tinha falado que eram uns 40 minutos andando. Ele falou, não, 20 minutinhos, mentira, era 45 minutos andando. A gente tinha falado aqui no início do vídeo que viria aqui nas salinas, né? Porque são salinas de onde não tem mar, porque aqui é uma mina de sal. E a gente tinha dito que essas salinas eram utilizadas desde a época da Idade Média. Na verdade, é uma pequena correção, porque isso aqui é utilizado desde a época do Paleolítico Superior ao período romano, com registros da Idade do Cobre, do Bronze e romano, obviamente, né? E assim, quando a gente tinha lido sobre aquele lugar, a gente tinha visto que eles utilizavam isso aqui, os registros de fato diziam que essa mina era utilizada desde o século XII, 1100 e alguma coisa.
Só que aqui vendo nas plaquinhas, parece que eles encontraram vestígios de eras muito mais antigas. E pelo que eu sei, aqui é a salina fora do mar mais antiga de Portugal. E eu acho que é uma das únicas também. Não existe. Não é uma coisa comum a gente ver salina fora do mar, né? O que pra mim é uma coisa muito absurda, porque é o que a gente tá acostumado, né? Tipo, poxa, o sal a gente tira da água do mar, mas aqui tá meio longe do mar, inclusive. Sim. Há milhões de anos atrás aqui estava o mar. Tudo isto era mar. E o mar, ao recuar, naturalmente deixou atrás de si, ou por outra, vai dar origem a todo este vale, chamado Vale Tifónico ou Diapírico, e também ao maciço rochoso, que é a Serra dos Candeeiros, que faz parte do Parque Natural da Serra de Ares e Candeeiros. Nós saímos de uma explicação agora, que foi assim, apenas sensacional, que foi a respeito não só das salinas, como também dessa região aqui, né? E nós temos... Eu sinto um pouco que a gente era para ter vindo aqui talvez primeiro e depois lá na Vila Romana. Bem possível. Você tem esse sentimento Sim. também? Então, a senhora que ela é responsável do horário, né, ali no ponto de turismo, ela estava contando pra gente a história, né, do porquê que essa área aqui tem sal, né? Porque originalmente aqui também era mar. Aqui tinha o mar era recuado bem para essa foram área encontrados daqui. aqui vários vestígios de vida marinha, né? Essa parte aqui. E esse é um dos principais motivos de aqui ser uma salina, porque é a salina formada por conta da chuva, né? Cai a chuva aqui na serra e a serra é de calcário e ela absorve, o calcário é altamente, né? Como é que ela falou? Altamente absorvente. Né? Eu não lembro direito a palavra que ela explicou, mas mas ele absorve muita em água. resumo, é o seguinte: a terra ela absorve a água ela tira o sal da pedra, escorre até aqui. Aí aqui onde tem um reservatório, onde fica toda a água salgada, e a partir dessa água que eles extraem o sal. Exatamente. A gente conseguiu comprimir melhor do jeito que precisava ser falado. E é muito interessante que ela estava falando também que ali em cima, né, tem as pedras de sal, só que não dá para retirar. Foi feito estudo, tiveram aqui... Elas estão a mais de 70 metros de profundidade. Elas estão muito mais, não tem como retirar essas pedras de sal. Existem lugares fora daqui que tem como retirar essa pedra de sal, mas infelizmente aqui eles não conseguiram por conta da profundidade. E aí nós temos uma informação que nós tínhamos falado um pouquinho antes da gente pegar a explicação, que foi sobre as salinas serem... únicas ou não aqui em Portugal, e sim, elas são as únicas salinas de interior aqui de Portugal, não é, amor? Sim, é a única que tem aqui em Portugal. Existe uma outra, inclusive no mundo, né? Existem outras no mundo. Uma fica no Peru e tem também a dos Himalaias, né? Sal do Himalaia, que é um sal de uma montanha. Inclusive, ela estava falando com a gente que essa daqui, né, que a gente está no momento, ela é a mais importante da Europa, era a mais importante da Europa até ano passado, porque descobriram outra nos Países Baixos, se eu bem me lembro que ela estava falando. Então, assim, isso aqui é de uma importância muito maior até do que a gente estava esperando. E Rio Maior está sendo uma surpresa pra gente, né? Porque a gente veio pra cá, porque a gente viu, tem Vila Romana, tem as salinas, vamos visitar. Mas a história desse lugar aqui está sendo muito interessante de descobrir. E assim, aqui não é um lugar assim, altamente turístico. É turístico, porque existem muitos turistas aqui, mas são turistas nacionais. Eu, pelo menos até agora, não vi nenhum turista internacional aqui tirando a gente. Tirando a gente aqui. Então, aqui vale muito a pena, sabe? Tipo, né? Naquele lugar extremamente abarrotado pra você visitar, sabe? E tem muita história. E uma outra coisa que ela estava falando é que Rio Maior tem uma importância muito grande, até por causa de sua localização, né, em termos aí de realeza na época e tudo mais, porque a gente está muito próximo de Lisboa, próximo de Santarém, Óbidos, então aqui acaba sendo uma área muito especial também. E uma coisa que ela falou, que é de por que a gente achou que talvez tivesse sido melhor a gente ter vindo aqui primeiro
e depois ido lá na Vila Romana, né? Porque ela explicou pra gente o que tem basicamente na Vila Romana. Infelizmente a gente não teve uma sessão guia na Vila Romana pra explicar a gente toda a história do lugar, mas aquela Vila Romana era possivelmente um entreposto comercial na época, porque existiam várias cidades romanas aqui, muito importantes na época, né? Que tinham Lisboa, Santarém, todos esses lugares, Óbidos também, que era uma cidade romana na época, e Rio Maior ficava bem no meio. Então, possivelmente, esse lugar aqui servia como entreposto comercial, né? Então, a gente conversando com ela, a gente descobriu isso sobre a Vila Romana. Eu tenho que me pedir desculpa porque eu me distraí. Eu não sei se deu pra ouvir, mas está uma barulheira de coachar. A gente tava ouvindo crack. Gente, que barulho é esse? E a gente foi ali ver que tinha uma galera que tava acumulando ali também pra ver o que era esse barulho. E era um sapo pequenininho e verdinho. Aí eu brinquei eu fiz uma brincadeira meio assim. Já tá pronto já pra poder ir pra panela, porque é água salgada, né? A água que passa nesse riozinho que ele tá, é a água que vem aqui pros talhos. Então ele já tá temperado. Ai, que errado. Mas é muito bonitinho, é um sapinho bonitinho e ele tá coachando bem alto. E aqui a gente tá numa passarela que dá pra gente meio que andar entre os talhos onde tem a água salgada, o que é muito legal. Então a gente consegue ficar bem próximo, assim, de onde que ficam esses lugares. Inclusive, a dona tava falando que aqui existe uma época que até dá para andar assim, mas como a gente já está numa época que já está começando a fazer a extração do sal aqui, não pode por conta de controle de qualidade, né? O que é muito importante, são só pessoas autorizadas que podem de fato... Ai, mas aí que se distraiu com um bichinho, a gente está vendo um monte de bichinho aqui. Então, por conta de controle de qualidade, só pessoas autorizadas que podem andar entre ali os talhos onde ficam o sal, né? E outra coisa, isso daqui é uma área privativa e ela é controlada, né? Ela é conduzida pelas famílias daqui. Então, inclusive, ela até brincou que essa vila aqui, ela é das famílias. O município de Rio Maior só tem a casinha de informação de turismo. Finalizamos o nosso vídeo de Rio Maior por aqui. Esperamos que você tenha gostado do nosso tourzinho por esses lugares legais. Mas aí que tá de mau humor porque ele tá com fome. Tô com fome e tá calor. E tá quente. Então nós vamos caçar um lugarzinho para poder comer. Então, espero que você tenha gostado, que tenha pegado bastante informação sobre a região e tenha se interessado também em visitar a região de Rio Maior. Dá uma pesquisadinha que tem bastante coisa, principalmente aqui nessa vila que nós viemos, Vila Marinheira, né? Das Salinas, tem bastante coisas que vão acontecendo ao longo do ano, então dá uma pesquisadinha que vale bastante a pena. Então é isso, não esquece de deixar seu like aqui embaixo, se inscrever no canal caso você ainda não seja inscrito, e no próximo vídeo a gente te conta. Claro, a gente vai.